Olá, olá, bom dia a você, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Bom dia aos inscritos, bom dia aos meus amigos, bom dia a você que está assistindo esse vídeo. Você que entrou pela primeira vez, saiba, nós estamos numa campanha de oração e o meu propósito é orar por intercessão, orar para você. Caso você tenha uma necessidade, deseje uma oração específica, deixa aí no comentário. Eu estarei anotando no meu caderno de oração a sua causa e durante todos os meus momentos de oração eu estarei orando por você, ok? Essa live tem um propósito e momento de fé, oração e leitura de um texto bíblico. É apenas uma pequena live, um momento muito rápido, pequeno, mas de grande importância na presença do Senhor como intercessão. Mantenho a mesma linha de propósito, que é mover a tua fé, orar por você e expor a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu quero ministrar para você hoje, quero ler para você hoje, está no livro de Josué, no capítulo 7, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel na anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bevel, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a cidade de Ai. Não fadigues ali o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde a ponta até Sabarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se enderreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizestes passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contrariamos com ficarmos de além do Jordão? Tomara nos contentáramos em ficar de além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvi isto: os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Amém? É uma passagem muito interessante.
que nos alerta e nos eleva a uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é correto. E quando Josué venceu e destruiu Jericó, que afrontou o povo de Israel e não queria deixar o povo de Israel passar por suas terras, Deus, porém, no capítulo 6, do verso 17, disse assim: porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel. Deus deu uma ordem para que Israel vencesse Jericó. Lembra das 7 caminhadas, a derrubada dos muros de Jericó e a conquista de Jericó? Porém, Deus considerou aquela cidade anátema. Considerou aquela cidade proibida, para que ninguém pegasse nada, nenhum bem que tivesse naquela cidade para si. Porque é costume na época, quando se vencia um inimigo, se apoderava das suas riquezas. Mas a Jericó não, a Jericó era anátema. Anátema quer dizer proibida. Deus não permitiu que o seu povo israelense, comandado por Josué, entrasse na cidade e possuísse os bens que a cidade tinha. E por consequência disso, mais adiante, nós vemos que havia uma caminhada, uma jornada do povo de Israel para chegar até Canaã, a terra prometida. E tinha que passar por muitos povos. Passaria em paz, tranquilo, se eles o permitissem, mas ele tinha que conquistar aquelas terras, não apenas ganhar de graça, ganhar de qualquer jeito, ele tinha que conquistar aquela terra. E para conquistar aquela terra, tinha que haver obediência aos desígnios, aos propósitos de Deus. Não era permitido nenhum tipo de violação. Mas ali uma família, uma das tribos de Israel, se apropriou de coisas, de bens que havia na cidade de Jericó. E em consequência disso, ao ir conquistar a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, cidade de muito poucas pessoas, e que não existia um exército poderoso, foi apenas um pouco de pessoas de Israel, uns 3.000 homens, porque achou que ia conquistar com facilidade aquela cidade. Mas foi o engano deles. Porque a conquista de Israel está em estar na presença de Deus e ter Deus no seu meio, ganhando e conquistando as suas vitórias, guardando os seus queridos. E nesse momento em que aquela tribo pegou do anátema, pegou dos objetos e das riquezas proibidas de Jericó, ele contaminou a tribo, contaminou Israel, e afastou Deus, porque Deus não se mistura com coisas erradas. Estamos vendo nos dias de hoje um pano quente sendo passado na cabeça de muita gente que está fazendo coisas erradas. Igrejas aceitando coisas erradas dentro do seu templo, com o intuito de conquistar. Mas com o anátema dentro das igrejas, com o anátema no coração das pessoas, Deus não está junto. Deus se afasta. E foi o que aconteceu com Israel. Josué ficou estarrecido, ficou preocupado, ficou chateado, ficou bravo, porque foi numa cidadezinha pequena, depois de ter conquistado uma grande cidade como Jericó, perdeu a briga, a batalha, para uma cidadezinha desse tamanho, a cidade de Ai.
Então ele foi à presença de Deus, que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando as coisas começam a dar errado. Nós temos que ir à presença de Deus para saber onde nós erramos. Onde estamos errando. Coisas que muita gente não faz, se afasta de Deus, mais ainda. E Josué foi à presença de Deus e Deus revelou. Falou, não, no meio de vocês tem pecado. E onde há pecado eu não passo. Onde há pecado eu não participo. Onde há pecado eu não participo, não me envolvo. E Josué falou, mas aonde está o pecado? Nós temos feito tudo o que tu diz. Estamos na igreja, estamos tomando santa ceia, estamos jejuando, estamos orando, estamos frequentando regularmente o culto. Mas há anátema no meio de vocês. Há pecado no meio de vocês. Eu não participo. É vocês sozinhos se virem. Ganhem suas próprias batalhas, ganhem suas próprias lutas. Então, quando nós começamos a perceber que a nossa caminhada começa a surgir problemas, procura saber rapidamente o que está acontecendo. Vai à presença do Senhor com jejuns e oração, e Ele se voltará para você e falará com você o que está acontecendo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. E como eu tenho falado, o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós achamos que fazendo determinadas coisas, estamos fazendo direito. Mas não é o importante, não é fazer as coisas direito. É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus. Se nós não estamos dentro da vontade de Deus, se nós não estamos obedecendo aos desígnios do Senhor, quando nós colocamos dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, o anátema, porque muitos têm adorado coisas terríveis, muitos têm invocado demônios, muitos têm adorado imagens, muitos têm seguido direções confusas, ideologias, costumes e hábitos pecaminosos. E acham que Deus vai estar do teu lado, vai estar abençoando. E na verdade Deus se afasta dessas coisas, porque Deus é santo, é puro, é limpo. Ele não se contamina. Então, para que você possa voltar à presença do Deus, para que você possa voltar aos favores de Deus, para que possa voltar à guarda e segurança de Deus, você precisa tirar o pecado da sua vida. E no capítulo 7, mais adiante, no verso 13, é exatamente isso que Deus diz no capítulo 7. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vocês, pecado há no meio de vocês, desobediência há no meio de vocês. Diante dos vossos inimigos não podereis vencer. Enquanto você estiver com anátema, no pecado, no erro, no engano, você não vai vencer as suas batalhas. Ela vai se prolongar por muito tempo. Até que tire o pecado do meio de vós. Vi aí esses dias nos Facebook, nas redes sociais, que uma igreja começou e passou a aceitar o pecado dentro da sua igreja. Uma igreja famosa, grande, bonita, mas que agora se considerou inclusiva. Meus irmãos, essa igreja não vai a lugar nenhum. Algumas pessoas racionais, conscientes disso, já estão se afastando. Assim como Deus tem se afastado de muitas igrejas que estão com anátema dentro do seu templo, dos seus costumes, dos seus cultos. Igrejas pretas, igrejas de luz apagada, não são igrejas abençoadas. São igrejas terrenas, igrejas que o homem domina, controla e faz as coisas. E muitas vezes eu lembro da história da igreja
em que a Igreja Católica ela era uma igreja plenamente cristã. E para conquistar os povos pagãos das terras, eles começaram a colocar imagens dentro de suas igrejas, estátuas, que eram símbolos da adoração daqueles povos, dizendo, não, a gente coloca aqui, quando eles vierem para a igreja, para adorar os seus santos, nós pregamos o evangelho para eles e convertemos eles os corações dele. E ao fazerem isso, eles perceberam que aqueles povos vinham para a igreja e deixavam muito dinheiro. Então começaram a esquecer dos propósitos daquela ação, daquela atitude, e começaram a se envolver também com o paganismo, e hoje passa a ser uma igreja que adora imagens, santos e criaturas, e pouco adora ao Criador. E aqui a palavra de Deus diz que tirai do meio de vós essas coisas, e eu me voltarei para vocês. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema, aquele que for encontrado em pecado, será destruído. Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Amém? Josué capítulo 7, citado o verso capítulo 6 também. Meus amados, meus queridos, não há consenso entre as luzes e as trevas. Quem está na luz não aceita as trevas. Quem está nas trevas se esconde para que a luz não os descubra. Porque ali eles estão e consideram que estão fazendo o que é certo. Eu costumo dizer que vai até o interruptor de luz e apaga a luz, mas deixa acesa. A pessoa vai até o interruptor, pensa, fala, não, se eu apagar a luz, fica escuro. Então como que eu posso apagar a luz e deixar claro? Não tem como. Não há consenso. Se você apagar a luz, entra as trevas. Se você acender a luz, entra a luz. Então a luz do Evangelho está chegando até nós para clarear o nosso entendimento e fazer com que nós entendamos que precisamos tirar o pecado da nossa vida. Muitas vezes nós fazemos a caridade, fazemos o bem, somos bonzinhos para todo mundo, não fazemos mal para ninguém, mas estamos em desobediência a Deus. E quando estamos em desobediência a Deus, é o que diz a palavra de Deus. Pecado não é fazer coisa ruim. Fazer coisa ruim é consequência de uma vida em pecado. Pecado significa desobedecer a Deus. O significado da palavra pecado quer dizer desobediência. E tudo aquilo que você faz em desobediência aos preceitos e conceitos de Deus é pecado. Em consequência de viver em pecado, em desobediência, com Deus afastado de você, aí é onde entra a maldade, onde entra as coisas feias, as coisas ruins, as coisas sujas, as coisas baixas, as coisas violentas. Não é porque isto seja o pecado, isso é consequência de uma vida afastada com Deus. As pessoas começam a andar e dirigir por si mesmo e tentam lutar umas contra as outras para vencer, e ninguém vence ninguém, porque o inimigo não é derrotado sem a presença de Deus na sua vida. Você quer derrotar o seu inimigo? Você quer vencer essa luta que você está vivendo? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Tira do seu meio o anátema, limpa a tua alma, a tua mente pelas águas do batismo, por imersão, pela morte do velho homem, para ressurgimento de uma nova criatura reconciliada com Deus, porque Deus ainda está dando essa oportunidade para nós.
Lembra-se? Ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Ainda há chance de você tirar da sua casa, da sua vida, do seu conceito religioso, o anátema. As coisas que são em desobediência a Deus. O mandamento primeiro de Deus é: não fareis para ti adorações a coisas e objetos e pessoas. Dos 10 mandamentos, o primeiro é uma advertência clara. Tira do meio de vocês o anátema. A religião que lhe foi impregnada por imposição de um religioso, por religião de um grupo de religioso. Martim Lutero advertiu-se, percebeu, viu que estava errado e consertou-se. Francisco de Assis percebeu que estava indo pelo caminho errado, pela religião, e saiu e foi para os pobres, foi para atender os necessitados. Não em nome da igreja, não em nome dele, mas em nome daquele que pode curar os enfermos. Mas para isso precisa tirar o anátema da sua casa. Tire o anátema do seu coração, tire o anátema da sua mente. Pare de adorar a criatura e passe a adorar o Criador e obedecer a esta palavra que Deus nos deixou como guia e orientação de vida para termos vida e vida em abundância. A idolatria, não apenas a objetos, não apenas a estátuas, não apenas a livros, não apenas a pastores, não apenas a pregadores, não apenas a profetas. A idolatria tem que ser tirada para que você entre na presença de Deus com um coração puro. Eu não vou a Jesus por causa daquele homem famoso. Eu não vou a Jesus por causa daquele cantor que canta bonito. Eu não vou a Jesus por causa daquela imagem, daquele homem que foi bom no passado e que deixou uma imagem para lembrar-nos a bondade que ele fez. Não. Eu vou para Jesus porque eu estou arrependido de ter levado e conduzido a minha vida longe do Senhor. Eu quero ser um imã. Não um imã repelente, negativo, mas um imã positivo, que atrai Deus para a minha vida. Eu só posso atrair Deus para a minha vida através dos ensinamentos de Jesus. Jesus não é apenas um religioso que veio no mundo pregar uma nova religião, como pensou os judeus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Uma vida, uma frase, uma expressão sem um verbo deixa de ter sentido. Você não consegue falar uma frase sem colocar um verbo para dar sentido à frase. Você estudou isso em português? O verbo dá sentido à sua vida. E o verbo que se fez carne é Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro Deus, não há outra deusa, não há nada no céu, na terra, embaixo da terra, muito mais poderoso e único nome que pode salvar. Você quer esse Deus para você? Você quer ver seus problemas serem resolvidos? Você quer ver suas causas serem ganhas, suas batalhas serem vencidas? Tira o anátema da sua vida. E anátema é tudo aquilo que está dentro da tua vida que não está aprovada pela Bíblia. O que não estiver aprovado na Bíblia, tira. Ah, mas você pode fazer, não tem problema não tem nada não. Tira. Para de besteira. Segue a tua vida, não liga para isso não. Tira. Não dá ouvido aos mercadores. Não dá ouvido aos falsos profetas. Não dá ouvido aos enganadores, que estão apenas pensando no bem-estar deles. Igrejas pobres com homens ricos. Povo pobre com a igreja rica. Deus não mandou construir templos suntuosos. Deus disse: ide,
e pregai a todo o povo e criatura. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado pela sua própria decisão, pela sua própria escolha. E se a sua escolha é pegar do anátema do mundo, se aproveitar, se beneficiar de situações, se aproveitar da igreja, como diz Malaquias capítulo 10, verso 3, roubará o homem a Deus, você está roubando a Deus? Dos recursos da igreja você está tirando para benefício próprio? E deixando um povo à mercê? Não atendendo aos velhos e às viúvas e aos necessitados? Apenas se beneficiando? Você está com anátema dentro da tua vida. Você não tem que seguir cantores famosos. É lindo ouvir os louvores, mas não são eles que salvam, são as palavras que eles cantam. Não são os profetas que falam coisas bonitas que você quer ouvir enquanto você tem anátema na sua vida, onde você tem uma vida errante diante do Senhor. Não adianta profecia bonita, mas não falou do pecado. Não adianta, meu amado. O que a Bíblia diz não, você não faça. O que a Bíblia diz não pode, não tenha para você. Você tem que ter uma vida santificada. Você desceu as águas do batismo, se ainda desceu, se não desceu, providencie. Mas faça isso com consciência de que você tem que surgir, ressurgir das águas, uma nova criatura. Se não há mudança na sua vida, no seu jeito de viver, no seu modo de viver, e passe a viver de acordo com os preceitos e os conceitos bíblicos, não houve conversão, meu amigo. Você está sendo enganado. Você está sendo mantido na igreja apenas para beneficiar alguém. Enquanto o anátema corrói, corrompe e destrói a tua vida. Tira o anátema de dentro da sua casa. Limpa tudo que estiver contrário à Bíblia. Que não seja permitido pela Bíblia. É só ler. Tem tantas passagens na Bíblia que revela e mostra onde. Entra no Google e pergunta o que é anátema. O Google vai te explicar claramente. Onde estão as proibições bíblicas? O Google vai te mostrar. Mas não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Baixa um aplicativo, um app de Bíblia. É gratuito. E você já vai ter uma no celular, que você gosta tanto de passar o dia todo nele. Passe umas horinhas lendo o aplicativo da Bíblia. E você vai encontrar a resposta de onde está a dificuldade de você vencer as suas dificuldades. Amém? Vou orar por você. Querido Deus soberano Pai, guarde e abençoa o teu povo e abre-lhe o entendimento para compreender essa passagem. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que tu possas ouvir a oração do teu povo e trazer, meu Pai Santo, entendimento e conhecimento sobre as coisas que eles estão vivendo e de que forma estão vivendo, para que eles possam ter a oportunidade de se consertar. Sabemos que muitas igrejas não estão pregando mais sobre o pecado. Para manter o povo dentro da igreja, eles preferem passar a mão na cabeça, passar um pano quente em tudo. Mas a verdade precisa ser pregada. A responsabilidade tem que ser trazida a cada um, porque Deus não tem culpa das coisas que você está vivendo, das coisas que você está passando. É culpa sua própria. Deus apenas se afastou, mas Ele está dando ainda a oportunidade de você voltar, de você tê-lo de volta na sua vida. Então, meus amados, tire o anátema da sua vida.
e Deus se voltará para ti. E aquele problema, aquela dificuldade, aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquela doença, aquela enfermidade, aquele assunto que não se resolve nunca, aquele processo que não é ganho nunca, tudo vai começar a dar certo. No momento em que você tiver Deus ao seu lado, como advogado dos advogados, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Então, Senhor, olha para esse povo, e a oração que eu faço por eles nesta manhã é que eles abram o coração, limpe as suas almas do pecado e tire o anátema de suas vidas. Abre-lhe os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a minha oração por você nessa manhã, pelos pedidos de oração, pelos inscritos. Se você quer uma oração específica, deixa nos comentários. Escreve lá seu nome, seu pedido, e eu vou anotar no caderno e eu prometo que eu não vou falar o seu nome. Não precisa ficar com vergonha, nem a sua causa. Eu vou só tomar conhecimento e vou orar especificamente pela sua causa. Aqui eu oro para todos, de uma forma abrangente, para que todas as causas que me é apresentada sejam resolvidas. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Amém? A paz.